Olá! Nessa aula nós iremos abordar sobre a toxicocinética e o objetivo aqui é você entender o que vem a ser toxicocinética. Quando a gente fala de cinética, a gente está falando de movimento, de tempo e tóxico, o agente tóxico. Então seria como que esse agente tóxico vai movimentar no meu organismo. E esses processos de movimentação dentro do organismo envolve a etapa de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. De forma mais simples, seria eu vou absorver, vai ser distribuído no meu organismo e isso vai ser eliminado. Então, por definição, a toxicocinética é o estudo do comportamento desse agente tóxico nos diferentes compartimentos do organismo que dependem desse processo de absorção, distribuição e eliminação. E ela é crucial para assegurar a eficácia e a segurança dos medicamentos, proteger a saúde pública, desenvolver novos tratamentos, compreender, peraí, se ele está sendo absorvido, está sendo distribuído no corpo, como que ele está sendo eliminado? Está sendo eliminado? Então, tudo isso a toxicocinética irá contribuir e ajudar. E uma coisa que vocês precisam muito de ter ciência, gente, é o que é o sítio efetor, quando a gente fala desse agente tóxico, e o fluido biológico. O sítio efetor é onde esse agente tóxico vai exercer seu efeito tóxico ou terapêutico. E o fluido biológico, ele vai permitir monitorar a presença e a concentração desse xenobiótico, que é esse agente tóxico, no decorrer do tempo. Então, você vai entender se está sendo absorvido, se está sendo distribuído, eliminado. Então, você vai poder ajustar as intervenções terapêuticas. Então, é muito importante esse estudo, porque pessoas diferentes vão responder diferentes a uma mesma dose dessa droga. Então, por exemplo, nós colocamos uma determinada droga num paciente X e o que será observado é uma determinada concentração desse fluido biológico, da droga nesse fluido biológico, seja ele sangue, urina, e uma concentração no sítio efetor, que é onde ela exerce seu efeito. Não, por exemplo, se você quer saber se ele está sendo absorvido ou eliminado, você vai fazer uma correlação com a presença dessa droga nesse fluido biológico. Só que o que acontece, gente? Essa correlação da concentração do fluido biológico com o sítio efetor, ela é uma relação de proporcionalidade, não indica que ela é necessariamente aquela, até porque pode ficar retida em algumas regiões. Então, tudo isso que a gente está falando é da variabilidade toxicocinética. Pacientes diferentes vão ter variabilidades, e isso vão ser em decorrência de diferentes fatores que a gente vai até falar mais lá na frente. Uma outra condição também que pode acontecer, o metabolismo. Se pacientes têm metabolismo diferentes, vão ter a eliminação dessa droga de forma diferente, em concentração diferente. Então, tudo isso se refere à variabilidade, ok? Aqui tem um exemplo, só para vocês entenderem, que o caso do Césio 137. O acidente ocorreu, no dia 13 de setembro de 1987, e aqui foram as pessoas que foram expostas ao sal, o cloreto de césio. E observe, aqui em parêntese, encontra-se as datas pela qual o paciente veio a óbito após ser exposto a esse agente tóxico. Por exemplo, a criança e a esposa de um deles veio a ter óbito, em 10 dias praticamente depois da submissão, da exposição a esse agente tóxico. Posteriormente, os jovens, que encontraram o material, veio a óbito num período aí de 14 dias, 15 dias. Então, observe, foram datas diferentes. Aqui nós temos posteriormente o Devaí, que veio a falecer de câncer, o Ivo Pereira em 2003, foram tempos diferentes. Mas o que nós observamos? Que houve uma variabilidade em decorrência da exposição desse agente tóxico.
O que eu quero que você entenda, e essa ilustração está no livro da Olga, que eu já comecei mostrando lá no primeiro slide, que é um livro muito bom, ele é muito teórico, e isso facilita muito na compreensão. É que a toxicocinética ela vai avaliar matematicamente os movimentos dos agentes tóxicos no organismo. Então, por exemplo, teve o contato com o agente tóxico, ele vai ser absorvido, vai para a corrente sanguínea. Este xenobiótico, né, que é tudo aquilo que não é produzido pelo corpo, esse agente tóxico pode ficar livre, pode se ligar pode ser biotransformado. Quando metabolizado, vai ser eliminado. E interessante também, este xenobiótico, ele pode atuar no seu local de ação, no seu sítio-alvo, mas ele também pode ficar depositado em algum lugar, em algum tecido. E o que você tem que ter ciência é que o tempo todo a droga no organismo, ela está passando por esse processo de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação o tempo todo. O que a gente observa quando se olha nesse gráfico é que, por exemplo, a etapa majoritária é certificada em um determinado tempo. Por exemplo, aqui, quando a gente pega a concentração da droga em função do tempo. Observa, o tempo está em horas. Próximo ali a 3 horas, o nível, a fase de absorção, ela é muito maior. No período ali de 3 a, vamos colocar aqui umas 5 horas, quase 6 horas, há um equilíbrio, certo? Dessas etapas. Posteriormente, a fase de eliminação começa a ser a majoritária. E digamos que aqui próximo a 11 horas, esse medicamento, essa droga já foi liberada e não é se encontrada mais no organismo. Então, tenha ciência disso, que essas fases da toxicocinética acontecem o tempo todo, só que de forma majoritária em um determinado período de tempo. Aqui só tem um exemplo que a gente vai falar posteriormente, dessa parte de biotransformação, que a substância pode ficar inativa ou até ativa, às vezes se tornar até mais tóxica do que já era. Mas existem diversos fatores que afetam a toxicocinética. Um desses é a propriedade físico-química desse agente tóxico, desse xenobiótico, que é o grau de ionização, a solubilidade, o coeficiente de partição, e nós vamos falar tudo sobre isso nos próximos slides, quando falarmos sobre a absorção. A concentração e a duração do agente tóxico, você foi submetido a que concentração desse agente? Por quanto tempo foi submetido a esse agente? Além disso, existem os fatores atribuídos a cada indivíduo, né? Quando a gente fala da susceptibilidade individual, que é o fator genético, a idade, o estado nutricional, se a pessoa apresenta ali uma atividade, uma patologia na atividade hepática e renal, isso já vai afetar aí na metabolização, nos processos de toxicocinética desse xenobiótico. Então, vamos começar a falar sobre o processo da toxicocinética. Primeira coisa, as fases de intoxicação. A primeira é a fase de exposição. Você tem que entrar em contato com o agente tóxico no organismo. Posteriormente, vai entrar a fase toxicocinética, que vai envolver esse movimento do agente tóxico dentro do organismo, pelos processos de absorção, distribuição e eliminação. E quais são as vias de introdução de toxicantes? As vias interais, parenterais e externas. As enterais envolve algo que correlacione o gastrointestinal. Então, por exemplo, uma absorção oral, você pegar um comprimido, ingeri-lo e ir para a região gastrointestinal. Parenterais envolvem injeções, né? E a externa é esse contato externo, que pode envolver, por exemplo, uma absorção dérmica, uma absorção pela via respiratória. Então, todas essas vias são vias de introdução de intoxicantes. Então, quando a gente fala da toxicocinética, o primeiro processo é o processo de absorção. E esse processo de absorção pode ocorrer de forma dérmica, pela via respiratória e oral. A absorção dérmica ela ocorre pela pele, e a pele ela é formada por múltiplas camadas de tecido, em que nós temos a parte da barreira limitante de absorção, na parte mais externa da pele, que é a epiderme, que contém o extrato córneo.
Esse estrato córneo é a barreira limitante da absorção e nós temos a parte mais interna, que é a derme, que é composta de tecido adiposo irrigado por vasos sanguíneos, onde está inserido o folículo, a glândula sudorípara. Então, o que você tem que entender aqui? Não é porque caiu na sua pele que ele vai ser absorvido. Existem condições físico-químicas para isso acontecer. A pele, ela é relativamente impermeável a soluções aquosas, mas ela é permeável a um grande número de toxicantes, seja ele no estado sólido, líquido ou gasoso, que são lipossolúveis. Então, ela tem uma maior absorção, vamos falar assim. Então, por exemplo, nesse slide nós temos o octanol e a água. O octanol representa uma substância com característica lipofílica e a água com característica hidrofílica. Como que eu vou saber se o meu agente tóxico, o meu xenobiótico, ele tem mais afinidade por um composto ou o outro? Expondo ele. Por exemplo, se ele tiver mais afinidade pela parte lipofílica, ele é mais lipofílico. E a gente consegue correlacionar tudo isso através do coeficiente de partição octanol-água. Eu vou trazer aqui no próximo slide como que funciona a leitura desse coeficiente de partição octanol-água. Por quê? É esse coeficiente que vai determinar os fatores que vão influenciar na absorção. Por exemplo, aqui, o K é o coeficiente de partição octanol-água, o C-octanol é a concentração da substância na fase octanol e o C-água é a concentração da substância na fase aquosa. Então, por exemplo, se a minha substância ela é mais solúvel no octanol, significa que esse número aqui no meu numerador vai ser muito elevado, então ele vai ser maior que 1. Isso significa que essa substância tende a ser lipofílica, solúvel em gordura. Mas e se, por exemplo, a concentração dessa substância ela é maior aqui na fase aquosa? Se está no numerador, então um número menor dividido por um número maior vai dar um número pequeno. E esse número vai ser menor que 1. Isso indica que se ele é menor que 1, essa substância ela tende a ser hidrofílica, ela é mais solúvel em água. E se for igual a 1, ela tem a solubilidade semelhante tanto no octanol quanto na água. Geralmente se aplica o log para até mesmo valores pequenos se tornarem uma escala mais fácil de ser lida. E nós temos aqui, gente, as aplicações desses fatores, o que vai influenciar quando a gente fala de farmacologia e de toxicologia. Por exemplo, na farmacologia, quando se fala desse coeficiente de partição octanol-água, ele indica que essa substância ela tende a atravessar membranas celulares facilmente. E isso vai determinar a absorção e a distribuição do fármaco no corpo. Já na toxicologia, quando a gente pega esses altos valores do coeficiente de partição octanol-água, isso indica que eles tendem a acumular em tecidos adiposos. E isso vai predizer a bioacumulação de substância nos organismos vivos. Para finalizar a parte de absorção dérmica, vou falar a respeito dos reagentes químicos e a sua absorção quando em contato com a pele. E é muito importante falar que na absorção dérmica, não é porque, por exemplo, ele foi absorvido ali no estrato córneo, que é a camada mais externa presente na epiderme, que a substância, por exemplo, vai ficar retida ali. Não, ela pode ultrapassar. Um grande exemplo são os ácidos, bases, sais e oxidantes, né, os reagentes químicos, que quando a pessoa, por exemplo, é susceptível a um acidente com esses materiais que pelo pictograma são corrosivos, com efeito deletérios, destruidores dessa epiderme, pode ter efeitos sistêmicos. O que é o efeito sistêmico? É que ele não fica retido apenas onde ele foi inserido, pode ir para outros lugares, como por exemplo, começou pela epiderme, mas pode atingir a derme, a depender da toxicidade desse reagente. Além da absorção dérmica, nós temos também a absorção pela via respiratória. Quando se fala de absorção pela via respiratória, o aparelho respiratório é a principal via de entrada e assim um fator determinante para concretizar uma absorção e provavelmente ir para a circulação sanguínea é o tamanho da partícula. No livro Dioga e colaboradores, eles representam que partículas menores que 1 micrômetro, elas podem ser
absorvidas porque elas atravessam todo o trato respiratório e caem na circulação. Partículas maiores ficam retidas em determinadas áreas, por exemplo, de 2 a 5 micrômetros, ela fica retida nessa área aqui, tráqueo-bronquiolar, né? E ela é removida com muco, por meio dos movimentos ciliares, fagocitose por macrófagos. E maiores que 5 micrômetros, ela nem chega a passar pelo trato respiratório inferior, porque ela fica retida aqui no trato respiratório superior. Então, ela fica ali retida na região nasofaríngea e ela é eliminada por assopro, espirro. Então, um dos grandes fatores para absorção e posteriormente distribuição para a corrente sanguínea é o tamanho. Quando se fala da absorção pela via respiratória, o coeficiente de partição que vai ser avaliado é o coeficiente sangue-ar. K é esse coeficiente de partição, o C-sangue é a concentração da substância no sangue em equilíbrio e o Ca é a concentração da substância no ar em equilíbrio. Então, quando esse coeficiente é maior que 1, significa que essa substância é mais solúvel do sangue do que no ar, então ela tende a ficar mais no sangue. Quando esse valor do coeficiente de partição é menor que 1, significa que ele tem mais tendência a ficar no ar, ou seja, a ser exalada do que permanecer no sangue. Quando é igual a 1, eles têm a mesma solubilidade em ambos os componentes. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente fala dessa modelagem toxicológica, a gente pode prever se esse determinado xenobiótico vai ser absorvido e eliminado, porque a gente está falando de substância volátil. Por exemplo, aqui, ó, o clorofórmio. O coeficiente de partição é maior ou menor que 1? Muito maior que 1, concorda? Se ele é maior que 1, é porque essa substância tende a permanecer mais no sangue do que sendo eliminada ali na respiração, ok? Já o etileno é maior ou menor que 1? Menor. Então, se ele é menor, ele tende a ser mais exalado do que ficar retido no sangue. Então, por fim, a gente vai falar da absorção oral de forma mais aprofundada, ok? A absorção oral, ela vai ocorrer no trato digestivo e ela pode ser através de uma ingestão acidental ou voluntária. Muitas das vezes, se for voluntária, como num ato suicida, a absorção, né, a incidência, a concentração desse agente tóxico vai ser muito maior do que algo de forma acidental. Então, a via oral é a principal via para administração de medicamento e muitas das quais a gente vê aí os efeitos adversos no organismo. Essa absorção ela pode ocorrer tanto no estômago como no intestino e ela vai depender de propriedades fisicoquímicas, né, como o pH, as características anatômicas, as propriedades fisicoquímicas do agente tóxico e também a questão que vai favorecer se refere a presença de microvilosidades altamente irrigadas que pode promover aí uma superfície. Então, quando se fala-se de absorção oral, o pH vai ter uma grande influência. E para isso a gente vai avaliar essa equação de Henderson-Hasselbalch. O livro de Olga e colaboradores, eles trazem essa tabela que permite a compreensão do comportamento de uma substância com caráter ácido, como o ácido benzoico, e a anilina com um caráter básico, em diferentes pHs. Aqui ele retrata a porção não ionizada e ele demonstra que a substância com caráter ácido, ela vai ter menos porção ionizada no meio ácido, até porque como que você vai neutralizar o H+, se aquele meio já está muito ácido e ele já é um ácido? Então, esse gráfico demonstra que à medida que o pH vai aumentando, você tem uma porção mais ionizada, ok? Já o oposto, quando esse composto é uma base igual a anilina, em meio básico, ele quase não vai ionizar, porque está básico, já está no meio básico, ele já é uma base, vai ionizar com o quê? Em teoria, como ela tem os seus pares de elétrons, estão disponíveis para reagir com o hidrogênio, em teoria, o pH ácido seria muito favorável
para com que essa anilina se ionize. Então, observa, a base em meio básico quase não ioniza, porque não vai neutralizar por ter caráter básico, e o ácido em meio ácido quase não vai ionizar, porque ele é ácido, ok? Então, compreendendo isso, você compreende essa frase do livro de yoga, que fala assim, que a substância de natureza ácida atravessa as membranas mais facilmente em pH ácido. Por quê? As moléculas, quando elas não são ionizadas, elas são mais fáceis de ser absorvidas por difusão. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ácido benzoico, que é ácido, em meio ácido, ele quase não vai ser ionizado, então ele vai ser mais facilmente absorvido. Já a anilina, por exemplo, em meio ácido, ela é muito ionizada. Já em meio básico, ela não é ionizada. Então, ela vai ser, essa natureza alcalina, ela vai ser a melhor condição para que essa substância seja absorvida, porque ela vai estar fracamente ionizada, digamos assim. Entendeu isso? Então, para finalizar, existe também outras vias de absorção, que nós temos essa via, por exemplo, é a via parental, que pode ocorrer de forma intramolecular, subcutânea e intravenosa. É muito utilizada na área terapêutica, e pelos dependentes de fármacos e drogas de abuso. E é importante a gente falar que nessa via intravenosa não existe absorção, porque a substância ela já alcança diretamente a circulação sistêmica. Aqui eu deixei algumas questões para você tentar fazer. Faça um mapa mental para que você compreenda tudo isso e espero ter contribuído com algo no que se refere a essa aula. E obrigada a todos pela atenção.